Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Hoje no Pode Falar de Tudo, iremos trazer um assunto um tanto polêmico: preconceito linguístico, o mal de séculos no mundo contemporâneo. Bom, antes de tudo, a gente precisa falar um pouco sobre a língua, né? Mais especificamente sobre a língua portuguesa. Nos dias atuais, o português é uma língua adotada oficialmente por 9 países ao redor de todo o mundo. E um deles é o Brasil. Ai, mas como essa língua foi formada aqui no país? Deixa que eu te conto. Inicialmente, os colonizadores portugueses, junto com os padres jesuítas, trouxeram a língua para o Brasil com a intenção de catequizar os povos indígenas existentes na região, que na época já falavam suas próprias línguas, né? E os mais influentes entre elas eram o Tupi-Guarani e o Tupinambá. Com o tempo passando, a difusão do português com os mais de 2.000 dialetos indígenas existentes originou a chamada língua geral, conhecida como Nhangatu. Esse é um dos motivos pelo qual o português brasileiro é tão diferente do português de Portugal. Aqui no país, a língua sofreu tantas mudanças, e alguma delas produtos de uma política de colonização linguística, que acabou por originar o português que falamos hoje. Isso aí, eu concordo completamente. E uma coisa que é bom ressaltar é que quando a gente vê o português do Brasil e a gente compara com línguas anglo-saxônicas, a gente tem que entender que o português, por mais que ele tenha uma extensão territorial quase que continental, ele não tem tantas mudanças em comparação àquelas línguas. E isso tem muito por causa do período de colonização. O Brasil ele não foi um povo unificado. A gente não unificou os povos nativos que tinham milhares de dialetos entre si, milhares de línguas nativas. A gente simplesmente ostracizou eles, muitas vezes matou eles e colonizou com o povo português. Por isso que o país, por mais que tenha um tamanho gigantesco e um comprimento gigantesco, ele ainda assim é único. Cara, mesmo que não seja um assunto muito comentado, casos envolvendo preconceito linguístico são reais. Tipo, seja em conversa em sala de aula, seja em ambiente de trabalho durante o intervalo, ou em jantares, por exemplo, é muito comum que pessoas que tiveram a oportunidade de conversar com pessoas de outros lugares mencionem os seus modos de falar. É o tal sotaque. Particularmente, eu considero esse termo horrível, porque mesmo que ele exista realmente, o modo do qual essa palavra acaba sendo aplicada na sociedade é, de maneira subentendida, um preconceito relacionado ao modo de essas pessoas se comunicarem. Sendo que, se pararmos para analisar, cada região do Brasil tem a sua maneira de se expressar por um motivo básico, a sua história, como mencionada por vocês duas anteriormente. Porque quando os portugueses vieram ao Brasil e iniciaram a colonização, não existia a língua portuguesa como idioma oficial, mas sim apenas a língua indígena e o português europeu. Por isso que até o século XVIII, os indígenas criaram a língua geral, uma mescla entre a língua indígena e o português europeu, e as línguas gerais, que tiveram maior influência, a língua geral paulista, que tinha como base o idioma tupinambá, e a língua geral amazônica. No entanto, com a gestão de Marquês de Pombal no século XVIII, a língua portuguesa foi oficializada e o ensino de línguas indígenas proibidas por lei, incluindo a língua paulista. Foi bem triste o que aconteceu, mas após essa oficialização, o idioma indígena e a língua africana conseguiram ter influência direta na construção do nosso idioma, o diversificando do português europeu. E onde eu quero chegar com isso? Simples, apenas quero afirmar que as matrizes africanas e a língua indígena contribuíram com a diversificação da língua portuguesa, onde foi possível preservar a cultura e os elementos linguísticos de outros povos, que se somaram à formação da identidade nacional de cada região do Brasil. Portanto, se pessoas de outros estados se comunicam diferentemente de outros locais, dá-se por conta do seu patrimônio cultural e linguístico fornecido há séculos atrás, que está sendo expressado no momento atual e, consequentemente, para as próximas gerações dessas regiões. Gurias, concordo super. E eu acho muito importante ressaltar que hoje em dia a linguagem ela tem mudado, principalmente com a globalização. Por exemplo, o que eu percebo muito é que a gente tem pegado aquelas palavras do inglês e trazido para o português. Então, hoje em dia, se tu vê nos anúncios, né, a gente tem a famosa Black Friday e várias outras palavras, e eu acho isso muito interessante, porque antes, como a gente não conseguia um contato tão grande com outros países, não existia isso. E, principalmente, os Estados Unidos têm uma grande influência sobre a nossa língua. Exatamente, gente. E a gente não pode deixar de notar que com o mundo globalizado, após a Revolução Industrial, com essa
esse local onde o mundo ele foi amplamente conectado em vários aspectos, esse preconceito linguístico que está presente na cabeça das pessoas dentro da sociedade, ele fica expresso nesse tipo de meios sociais. Muito mais do que o jeito de falar devido à região, até mesmo os níveis desiguais de escolaridade são os motivos de ataques nesse tipo de canais de comunicação. Eu acho que todo mundo já viu alguém virar chacota justamente pelo fato de ter escrito alguma coisa errada. E se essa pessoa não foi você, geralmente vai ser alguém que você conhece, alguém muito próximo. A gente acaba desconsiderando o nível desigual de salário e de escolaridade que a gente tem no nosso país, que é muito berrante. E a gente acaba muitas vezes invalidando uma pessoa justamente por causa da escrita e não prestando atenção no conteúdo da mensagem, invalidando totalmente a opinião de uma pessoa só pelo fato da escrita não cumprir a norma padrão. Bom, gente, e também vale a pena ressaltar que o preconceito linguístico, ele não é só de agora, dos tempos de agora, né, em mídia digital. Verdade. Vale também ressaltar que isso já era desde lá dos anos 50, com o poeta, cantor, tradutor e escritor pro jornal de Michigan, eu acho, o Paulo Leminski. Eu não sei se vocês conhecem ele. Nossa, real, Mas, tipo, ele fazia poemas que tinha palavrões, ele brincava com as gírias das pessoas e falava que... Tem um poema dele que ele falava: carioca não fala pessoa, fala fulano e beltrano. O cara que é da Bahia, ele não fala oi, você, ele fala o vocês, entendeu? E isso, na época, gerou uma série de repercussão e de linchamento coletivo com o cara, né? Todo mundo ia pra cidade de outros estados e falava: como assim? Ele tá xingando a minha língua? Ele tá xingando o meu sotaque, como ele adora falar, entre aspas, né? Eles ficaram meio que bolado, falando a grosso modo com isso, sabe? E isso gerou muita repercussão no momento da época, e isso fez que com a carreira dele de músico e de poeta caísse muito nos jornais. E isso foi para a mídia do jornal. E não é só de agora que a gente vê na internet vários artistas falando que ele falou sotaque, não pode falar sotaque. Ou então até que o próprio rio-grandense ou porto-alegrense, né, que é bairrista, tipo, eu falo tchê, não pode falar tu, como os cariocas fazem, tá? Então é sempre bom ressaltar isso, né? Também outro cara que falou disso, eu acho muito interessante, é o linguista Marcos Bagno. Ele é professor, filólogo, e ele já abordou esse tema do preconceito linguístico, sabe? De acordo com esse professor, a ideia de existir uma língua correta, uma língua, né, que é a certa, a única língua portuguesa, é completamente equivocada. Não existe uma única forma correta para se usar essa língua, para usar a nossa língua, e ela é extremamente variada e muda de acordo com o tempo, a região, a nossa cultura e as condições socioeconômicas de cada um. E, né, todas as versões da nossa língua são válidas e corretas para aqueles que as falam, sabe? Esse preconceito linguístico sobre algumas variações da língua pode se espalhar e resultar em outros preconceitos. Igual a Laura falou, se o cara sofre chacota por causa do sotaque dele, ele também vai ter certos preconceitos atribuídos a ele. Por exemplo, o Marcos Bagno falou que nas novelas da Globo, o nordestino, por conta do seu sotaque, tem o seu sotaque ridicularizado e ele é estereotipado, né, como um povo mais bruto, mais rústico, sabe? Que não é tão esperto, tão limpo. E isso se reflete no sotaque que é representado pela novela, que é um sotaque muito exagerado, que não é um sotaque nordestino de verdade, né? Isso, gente. E falando de língua, a gente pode atribuir vários fatores. Por exemplo, o português ele nasceu do latim vulgar. E o preconceito ele surgiu desde o início da língua portuguesa. A gente também pode atribuir a essa conversa o fato de que a língua é algo vivo, ela está sempre em constante mudança. E às vezes a gente percebe que a língua portuguesa não acompanha como deveria a mudança nos dialetos. E isso a gente pode relacionar com o arcaísmo da Academia de Letras, que muitas vezes sempre tenta
aproximar o nosso português de um português de Portugal ou de um português mais erudito, rústico. Inclusive tem uma música super boa da Isabela Moraes que ela fala: não permito que a gramática estragada me atinja sem um mero objetivo. Não aceito sua questão analisada, nem como 1000 razões que justifiquem isso. Criticando exatamente essa gramática erudita que não acompanha o jeito de falar das comunidades e esse preconceito criado de geralmente classes mais altas da sociedade que possuem um nível maior de escolaridade com classes mais baixas socioeconomicamente da sociedade. Então é isso. Muito obrigada por escutarem mais um episódio do nosso Pode Falar de Tudo.